Olá, crianças! Sou a professora Marina e estamos de volta com a nossa aula de matemática. E agora nós vamos construir, aprender um pouco sobre a construção de gráficos e tabela. Na aula anterior, nós vimos, a diferença entre eles, a quantidade, a variedade que tem e que nós podemos, com uma mesma informação, com o mesmo conteúdo, passar essa informação tanto na tabela como em gráficos diferentes, a mesma informação, E agora nós vamos aprender um pouco de construir. Na tabela da aula passada, eu mostrei a região, as cidades e capitais da região norte. E como que a gente pode fazer essa pesquisa? Eu trouxe aqui uma forma que vocês podem pesquisar, para poder formar uma tabela de vocês da região que a gente mora, que é a região norte. Primeira coisa, a fonte de pesquisa que eu trouxe para vocês foi o mapa, para eu poder localizar e saber quais são as cidades. Esse mapa aqui é só da região norte, então aqui nós temos, todos eles, olha só, o Acre, que é onde nós moramos, e a cidade. Vemos aqui a legenda, mostrando que as capitais estão com essa bolinha aqui, identificando ela. Aí aqui temos o Amazonas, com a capital Manaus, Porto Velho, Rondônia com a capital Porto Velho, Roraima com a capital Boa Vista. Então, esses dados das tabelas, eles precisam ser reais, Eles têm que ser informações corretas, então eu tenho que procurar fontes confiáveis para eu poder montar. Não pode ser algo fictício ou imaginário se estiver se tratando de dados, informações coerentes, certinho? Então, olha só, aqui nós temos o Acre e a capital Rio Branco, Aqui nós temos o Amazonas com a capital Manaus. Temos o Pará com a capital Belém, Tocantins com a capital de Palmas, certo? Rondônia com a capital de Porto Velho, Macapá ou Amapá com a capital de Macapá, Roraima com a capital de Boa Vista. Essas são as informações. Então, quando eu vou montar uma tabela simples, eu procurei, pesquisei, fiz a minha pesquisa, localizei. Então, aqui nós vamos construir, vamos montar. Então, aqui, nós temos as linhas, temos o título, olha só. Qual é o título? Estados da região norte. Esse é meu título. As informações que foram colhidas, os estados e as capitais. Essas são as informações que foram colhidas, Então, aqui eu vou só montar, olha só. Vamos começar pela ordem alfabética, Então, vem primeiro quem? O Acre. Olha aí o Acre em primeiro lugar. Qual é a capital do Acre? Me digam aí, vocês sabem? Muito bem, é Rio Branco, Rio Branco. Seguindo aí, nós temos, o próximo, Amapá, Olha só, nós temos aqui o Amapá. E lembra aí qual é a capital do Amapá? Vamos ver se vocês acertam. Falem aí comigo. Muito bem. Acertou quem disse que é Macapá. Olha só. Estão vendo que as informações sempre estão na mesma linha? Nós chamamos isso, de tabela simples. Seguindo aí a sequência, nós temos aí o Amazonas. Olha só. Qual é a capital do Amazonas? Vocês lembram? Vão falando aí para mim. Muito bem, é Manaus. Olha só. Manaus, Nós estamos tendo aula de matemática e de geografia ao mesmo tempo, Depois nós temos aí o Pará, O Pará, olha só. Qual é a capital do Pará? Nós até falamos, Belém do Pará. Tem até uma cantora, que a gente fala que é a Fafá de Belém do Pará. Olha só.
Belém, né? Do Pará. Depois nós temos Rondônia, né? Qual é mesmo a capital de Rondônia? Vocês lembram? É nosso, faz fronteira com a gente. Qual é? Rondônia, Porto Velho, né? Vocês sabem que fazem fronteira, né, com Rio Branco. Olha só. Depois vem Roraima. Olha só, Roraima. E aí, qual é a capital de Roraima? Vocês lembram? Boa Vista, né? Olha só. Boa Vista. E por último, da região norte, nós temos o estado de Tocantins. Olha só, Tocantins. Qual é a capital de Tocantins? Palmas, né? Olha só, nós temos Palmas. Quantos estados nós temos na região norte? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certinho. Então, olha só, uma tabela simples, de fácil identificação, né? Facinho para vocês fazerem. Agora, para a gente dar continuidade, nós vamos ver aqui a mesma região, né? A região norte, feito aqui, colhido dado da população dessa região. Olha só, esse dado foi colhido aqui em 2010 pelo IBGE, que é o órgão que faz as pesquisas. Olha só, o IBGE, né? E aí nós temos as informações da quantidade dessa população, né? Olha as informações que nós temos aqui, né? Aqui a quantidade da população distribuída nos estados da região norte. E aqui nós temos ela em porcentagem, ó. Verificaram aqui em porcentagem. E nós temos aqui ela em quantidade, né? Real, sem ser aproximado, né? As quantidades reais de cada uma. Observando aqui, nós vemos através dos números quem tem a maior quantidade de população e menor referente ao ano de 2010, né? Nós sabemos que hoje já está maior. Observando o gráfico em porcentagem, nós também conseguimos identificar quem está maior. Quem tem a maior quantidade de população? Observe aqui, ó. Roraima tem 3, Amapá 4, Amazonas 22, Pará 48%, Acre 5% da população, Rondônia 10% e Tocantins 8%. Então, qual é que tem a maior população? Nós identificamos aqui no Pará, né? Olha só, 48%, certinho? E quando a gente analisa agora, aqui, os estados, né, que nós já sabemos quais são, e aqui a população. Qual é que tem o maior? Nós também identificamos aqui, ó, o Pará, né? Olha só, ele tem a maior população. E qual que tem o menor? Nós conseguimos observar aqui? Olha só, Roraima, né? E nós também observamos aqui, ó, 3%, né? 3% em Roraima, né? Olha só, é a menor população, né? Certinho? Então, todas essas informações nós conseguimos identificar através da nossa tabela e aqui na representação, né? Uma forma, né, daquele gráfico que nós vimos através de imagem, né? A representação, tá vendo? Só que aqui em percentual. Agora, em gráficos de barra. Olha só como está a nossa representação. Veja bem a nossa população aqui e a nossa representação. Certinho? Nós também identificamos a mesma informação. Nós conseguimos identificar as mesmas informações. Olha só, qual é o estado que tem a maior quantidade de população? O gráfico, né, a coluna aqui que está maior. Qual é? Pará, com a mesma quantidade. Então, nós vemos aqui, e aqui está aproximado, né? Mas percebemos que está um pouquinho abaixo.
E o menor, nós vemos aqui que é Roraima, né? Com a mesma quantidade. Perceberam aí? Então, as mesmas informações, elas estão presentes, né? Nas três formas, né? De representações, através de tabela, naquelas imagens do mapa mesmo, mostrando ali o percentual, e na forma aqui de gráfico, né? Perceberam como a gente pode montar através das informações que nós pesquisamos, né? A gente consegue localizar as informações. Agora, diante dessas informações, vamos ver se vocês lembram tudo direitinho. Qual estado é mais populoso? Essa daí ficou fácil, né? Vocês lembram qual é? Olha aqui, ó. Qual é o estado? Aqui nós vamos só na coluna, a gente já consegue identificar, não é? No gráfico fica mais fácil você ver a informação, porque a coluna, ela te dá esse suporte, ela está maior, né? Então, a gente percebe aqui que é mais fácil de localizar. Então, qual é? Vamos ver aqui, conferir? É o Pará, né? E qual é o estado? O estado é menos populoso. Qual é o menos populoso? Nós também já identificamos nessa resposta, nas três formas de informações que nós vimos, qual é? Lembrando aqui que é Roraima. Vamos conferir? Roraima, né? Muito bem, né? Nós vamos, né, finalizar a nossa aula, né, por aqui, lembrando que nós estudamos hoje, né? Nós vimos como colher informações para que nós possamos formar uma tabela e um gráfico. A primeira coisa que nós devemos fazer é uma pesquisa. Quando nós tratamos de um gráfico e tabela, nós precisamos ter informações verdadeiras, informações reais. Por isso, a gente tem que pesquisar através de fontes confiáveis, né? Não é em qualquer site, não é em qualquer lugar que a gente vai ter essas informações, mas a gente vai ter que procurar informações confiáveis, né? Um mapa, nesse caso, ele tem informações dos estados e capitais, porque é algo oficial, um documento oficial. O Instituto, né, o IBGE, é algo confiável, né? O outro gráfico que nós mostramos, a outra tabela, ela vem desse site. Então, são informações confiáveis que nós podemos pegar para construir as nossas informações que nós precisamos construir dentro das nossas atividades, certinho? Então, nós vamos finalizar por aqui e eu te vejo numa próxima aula. E se você... professora, eu gostei dessa aula, quero ver de novo. Professora, ficou algumas dúvidas, como eu faço para ver essa aula de novo? Entra lá na plataforma Eduque. Nela você vai poder rever essas aulas quantas vezes você desejar. Até mais!